nosso programa de hoje, então, Mulheres Empoderadas, claro, traz uma super mulher empoderada, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais da Fernanda Pasqualini, que eu tenho a grata satisfação de convidar hoje para participar desse quadro. A Fernanda, que também foi minha colega, né, de aula no curso de administração e também de profissão como professora no curso de administração da Unijuí. E a Fernanda vai falar um pouquinho mais para vocês aí, então, sobre a mulher, a super mulher, multitarefas aí, Fernanda Pasqualini, com vocês. Olá. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Lucinéia, pelo convite de estar aqui nesse programa, né, de Mulheres Empoderadas, sendo convidada por uma mulher empoderada também, né, que bom isso, um prazer estar aqui, me sinto lisonjeada, honrada por estar aqui contando um pouquinho sobre mim e podendo conversar sobre assuntos diversos, né, mas discutindo um pouco sobre essa questão do universo feminino. Vamos começar já assim com uma perguntinha básica sobre o programa, né, para ti, Fernanda, o que é ser uma mulher empoderada? Qual a tua perspectiva, né, sobre essa Interessante palavra? A pergunta, né? Não é uma pergunta fácil, mas eu acredito que uma mulher empoderada é uma mulher que ela é dona de si, tem consciência das suas necessidades, das suas emoções, consegue atender às demandas que tem pela vida e consegue tomar as decisões por ela mesma, né? Não quer dizer que seja uma super mulher, tem momentos altos, momentos mais baixos, né? Isso é normal na vida de todo mundo, mas consegue dar conta e escrever a sua história, né? Digamos assim. Ser protagonista da sua própria história. Exatamente. Né? Então, Fernanda, tu quer, de repente, podemos começar com a Fernanda mulher, mãe, pode ser? Pode ser. Então, como mãe, eu sou mãe de 3 pessoinhas lindas, né? Brinco que eu quis ser mãe uma criança em cada década, porque eu tive a Isabela, hoje tem 14 anos, que nasceu quando eu tinha 29 anos. O Enzo hoje tem 8 anos, nasceu quando eu tinha 35 anos. E o Augusto, então, que é a rapa do Tacha, agora fábrica encerrada, nasceu quando eu tinha 42 anos, nos 45 do segundo tempo mesmo. Então, são crianças maravilhosas, né? Toda mãe ama sua cria, né? Eu não tinha pensado nessa perspectiva, mas eu também fui um em cada década, também, né? Só não cheguei na terceira década ainda, agora já encerrou também. Quem sabe, 16, né? um de 8, não. Aqui encerrou, mas é isso também, né? Os desafios também de começar tudo de novo, né? A cada década. Exatamente. São diferentes necessidades, né? Diferentes perspectivas, e além de mãe, eu também sou madrasta, né? Eu tenho 2 enteados, o Arthur e a Laura, que tem 16 e 10 anos. Então, na verdade, tem um monte de crianças, né? Ao redor comigo, não todos os dias todos, né? Os meus todos os dias, os enteados de 15 em 15 dias. Mas então eu acredito que um dos papéis principais da minha vida, né, e um dos que eu mais gosto de desenvolver é realmente esse papel maternal, de ser mãe. Eu acredito que Deus foi muito especial com as mães, no sentido de que a gente pode participar da criação de uma vida, né, no desenvolvimento de uma vida. Eu achei isso fantástico, assim. E como ser humano, eu acho tão incrível a gente poder ver, descobrir a vida de novo no olhar de uma criança, né? Então, coisas que a gente vivenciou na nossa infância, às vezes a gente vê os nossos filhos passando e tu tem a chance de experimentar, mesmo que de uma perspectiva um pouco diferente, mas aquilo também. E isso é algo que me deixa, assim, profundamente feliz, né? E encantada com a questão da maternidade. Isso, muito bem. Então, já vimos a Fernanda aí uma super mulher, né? Uma super mãe, então, na perspectiva mãe, né? Mas a Fernanda também, sempre estudou muito, né, Fernanda, também, né? Atua também na área, quem sabe você traz um pouquinho pra gente, né, sobre a questão da administração na tua vida, né? Tanto no ensino quanto na prática também, né? Então, eu sei que tu tem bastante coisa para contar pra gente também. Isso, Então, eu sou profissional de administração, né, administradora. Eu e a Lucinéia, então, fomos colegas lá nos idos de 1900, 2000, né, Lucinéia? Eu me formei em 2000. Eu em 2001, então foi ali pertinho, isso aí. Na época eu fiz administração pensando em atuar na empresa da família, né? Os meus pais têm uma construtora há 40 anos e todo o projeto assim, de vida da administração foi em função da construtora.
o que eu amo também de paixão. Atuei muitos anos na empresa, mas desde 2016 é que eu venho atuando somente na universidade, né? Eu trabalho na Unijuí, porque eu também sou coordenadora de curso. E sou coordenadora de curso lá hoje da administração em Juí, Panambi e Santa Rosa. Então, eu sempre também comento, né, que um dos meus maiores sonhos é viajar bastante. E eu pedi para Deus, né, para viajar bastante, só que eu não especifiquei para onde. Então, eu fico vindo de Juí a Santa Rosa, Juí a Panambi, faz toda a região, trajetória da região. Professor aí, itinerante, Mas é legal, assim, a gente vê, por mais que são cidades da região noroeste, tem diferentes contextos, conheço muita gente. A academia é algo que tem os seus desafios, né, mas é algo também que é uma cachaça, digamos assim. E uma das coisas que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto é assim a renovação que se tem a cada semestre, porque você está com uma disciplina, né, com uma turma, com pessoas num semestre. E aí se encerra aquele semestre, vem outras pessoas, outra turma. Então esse ciclo assim que se revigora, né, com uma velocidade muito grande, é algo que combina bastante com a minha personalidade. E isso eu fui descobrir depois assim de já estar atuando na universidade. Não foi assim, eu quero ser professora, né? O ser professora muito mais apareceu na minha vida depois de eu ter feito o mestrado, que o foco era para trabalhar na empresa e acabou sendo que no momento, né, o principal é estar atuando na universidade tanto como professora da administração quanto coordenadora dos cursos de administração. Ótimo esse papo, né? Agora vocês estão entendendo por que a Fernanda está participando desse quadro de Mulheres Empoderadas, né? Porque a mulher é super empoderada mesmo, né? Uma mulher super poderosa, né? Não, a gente tenta fazer de tudo, mas tem os altos e baixos, como todo mundo, né? Tem sim, mas nós já vamos falar mais um pouquinho da Fernanda. A gente vai fazer um breve intervalinho aqui e logo a gente volta, né? Pra gente continuar esse papo aqui que vocês viram que tá super alto astral e vai trazer muitas dicas legais ainda para vocês aí, principalmente para as mulheres empreendedoras. Vocês tenham gostado, né, de ver um pouquinho mais sobre os nossos produtos aqui da Poder e Luxo. E nós retomamos a conversa agora com a Fernanda Pasqualini, né? E eu gostaria, Fernanda, que você comentasse assim com a gente um pouco sobre essa questão do ensino da administração, né? A gente sabe que nas últimas décadas aí, a administração vem trabalhando com muito mais ênfase, assim, dando mais atenção a essa questão do empreendedorismo, né? Talvez falar um pouquinho assim dessa relação da administração, né, com o empreendedorismo feminino. Como legal. Percebe essas questões? Uma pergunta bem interessante, bem pertinente, né? Eu sempre coloco assim que a administração é um curso que seria bom que todo mundo pudesse fazer, né? Tem alguns cursos que seriam ótimos se todo mundo pudesse fazer. Administração, psicologia, entender um pouquinho das pessoas, da gente, dos outros, né? Direitos, sabe? Entender um pouquinho das leis, a gente tivesse um pouquinho. Verdade. Porque, de maneira geral, a gente tem que administrar a nossa vida também, mesmo não sendo administrador formado, né? A gente tudo faz parte, né? Tudo. E tudo que a gente vive, né? Onde a gente está, existe alguém que está gerenciando, está administrando por trás. E o empreendedorismo, enfim, tem tudo a ver com a administração, né? O empreendedor é o grande motor da economia de qualquer lugar. E quando a gente tem um empreendedor que também é um administrador, as chances desse negócio dar certo aumentam muito, porque o papel do administrador é gerenciar, é saber o que fazer, né, com a empresa, é trabalhar a questão do marketing, a questão da gestão de pessoas, as operações, as finanças. A gente sabe que grande parte das empresas não chegam a 5 anos em função da falta de conhecimento nessa parte da gestão, né? E aí é que falta o conhecimento da administração. Então, tem sido desenvolvido muito pela própria universidade, diversas outras entidades também, essa questão do empreendedorismo feminino, até porque a gente tem muitas mulheres empreendedoras, às vezes até na informalidade, né, que nem se consideram empreendedoras, mas são. Lucinéia é uma excelente empreendedora e administradora, então, essa é uma coisa importante, mas que podem potencializar os seus negócios, né, e maximizar os resultados. Nós temos comentado também já em outras entrevistas aqui a questão da mulher empreendedora, também o fato da mulher, só pelo fato de ser mãe, já é um ato de empreender, né, porque cuidar, educar, ensinar,
e, na verdade, preparar alguém e tem que apresentar um resultado, né? Porque vai largar uma pessoa na sociedade, né? Uma responsabilidade. Uma responsabilidade, né? Então, na empresa também não é diferente, né? Porque a gente tem que criar, a gente tem que desenvolver, a gente tem que promover resultado. E as pessoas acham que isso é fácil, né? As pessoas acham que empreender é fácil e a gente sabe que não é. Então, você tem que ter a vontade, você tem que ter o gostar, conhecer a atividade, mas também a gente precisa de muitas habilidades, né? E principalmente dos conhecimentos técnicos, porque a gente comenta que com os conhecimentos técnicos já não é tão fácil, né? Então, você não ter conhecimentos, habilidades da administração para querer se arriscar, se aventurar no negócio, não é muito fácil. Mas também, ao mesmo tempo, né, quem não teve a possibilidade ou a oportunidade de ter uma formação em administração, não significa que não pode empreender, muito pelo contrário, né? E talvez você possa trazer algumas dicas aqui pra gente, principalmente para as mulheres, então, nossas clientes que são empreendedoras, que têm o seu negócio, né, que não cursaram administração formalmente, né, mas que administram já de uma forma muito legal e produtiva os seus negócios, né? Como é que, né, quais as dicas assim que você, enquanto administradora, pode trazer ou pode nos comentar um pouquinho aqui nesse quadro? O que tem hoje na administração, né, que pode auxiliar nesse processo? Acho que é importante colocar a questão da rede de contatos, né? Fazer um networking, que a gente chama, ter as pessoas certas do lado, né? Eu sei que estamos passando por uma fase, pelo menos é o que escutamos também, enquanto professora, enquanto coordenadora de curso, de uma dificuldade muito grande de contratação de pessoas, né? De uma falta de mão de obra. Na verdade, até existe, né, uma certa quantidade de empregos ou trabalhos disponíveis, mas há essa falta de mão de obra, que talvez falta um pouco de conhecimento. Então, estimular o conhecimento, tem tanto conhecimento disponível aí, de maneira paga, obviamente, né? Fazer a graduação seria o melhor, mas para quem não pode, existem cursos que podem ser feitos, né, para entender um pouco mais sobre a questão da educação financeira. Acredito que é algo extremamente importante, aprender a controlar suas contas. A questão da comunicação, de como se comunicar com o cliente, de olhar para o cliente como alguém que realmente tem uma solução, algo a ser resolvido, né? Um desejo, do marketing, no caso. Conseguir entender esse cliente. Que mais? A questão das mídias digitais, né? Acredito que é algo que não tem, por mais que tenhamos lojas físicas, lojas virtuais, mas o meio virtual é algo que faz parte hoje da nossa vida também, como uma segunda dimensão quase, né? Isso veio para ficar, então trabalhar com as mídias sociais, usar esses fatores a seu favor, acredito que são questões importantes. Muito, especialmente, né, no comércio, né? A gente percebe certeza. Muito a questão das mídias sociais, em todas as atividades também, né? As mídias sociais, não tem como uma empresa hoje viver sem isso. E muitas vezes a gente não tem o conhecimento adequado, mas a gente pode buscar esse conhecimento, né? Tanto em profissionais já formados, né? Que às vezes a gente acha, o administrador, não, o administrador, ele também pode trabalhar para servir, né? Administrar o negócio de outro, com isso certeza. É importante, né? E também essa questão da formação, né? De buscar formações também. Eu não sei se vocês estão oferecendo os cursos mais de curta duração também, sim, nesse sentido, ou uma especialização, mesmo para quem não é formado, tem essa possibilidade, quem não é graduado na área. Uma coisa que hoje a gente tem o curso de graduação, né, que é o bacharelado em administração, e também temos o curso de administração na modalidade presencial e à distância, mas na modalidade à distância também tem os cursos de tecnologia, que são cursos de menor tempo, que duram 2 anos e meio. Mais curtinhos. Mas eles são cursos de ensino superior, né, eles são considerados cursos de ensino superior, então você tem um conhecimento mais focado, por exemplo, tem gestão de marketing, gestão de micro e pequenas empresas, né, então se daqui a pouco você não consegue fazer uma graduação de 4 anos, que hoje está o curso de administração. Porque às vezes não é o foco do empreendedor, que já atua no mercado, que ele quer se especializar mais naquela área dele. Exatamente. Né? E para quem já talvez tenha uma formação e queira, existem cursos de pós-graduação, a gente tem trabalhado bastante com a questão do coaching para autodesenvolvimento e, consequentemente, nesse processo de autodesenvolvimento, a gente consegue entender melhor os outros e, consequentemente, inclusive, ter um olhar diferenciado para o cliente, né? Cursos de curta duração que buscam trabalhar a questão da felicidade, do bem-estar no trabalho, ou do marketing digital, como trabalhar as mídias sociais, que é algo muito importante. Então, existem diversas alternativas aí
para enriquecer. A gente está comentando sobre a questão um pouco assim dessa falta hoje de mão de obra. Não é que falta mão de obra, né? Mas as relações de trabalho se modificaram muito, as necessidades de trabalho se modificaram muito. Então, encontrar e adequar o perfil técnico, né, e as habilidades pessoais também em algumas áreas, algumas funções, é um desafio que nem sempre, por mais que haja disponibilidade de mão de obra, não há aquela capacitação ainda, né, importante e necessária para as empresas. Então, esse é o desafio realmente, né, dos empreendedores também, da gente conseguir conciliar aquilo que hoje é novidade no mercado de trabalho, que a gente tem que buscar e que você ainda não acha o profissional capacitado para desenvolver aquela função. Então, a gente tem que treinar, a gente tem que desenvolver, né? Mas a gente também pode buscar informações e eu acho bem interessante e pertinente você trazer essa questão também da formação, né? Porque a formação ela é necessária e que às vezes o próprio empreendedor mesmo, numa formação mais curta, mais focada, ele consegue também suprir muitas questões ou até para capacitar o seu colaborador, né? Porque você tem um colaborador e precisa de uma formação mais específica, você não está conseguindo, você não consegue dar conta de você ir fazer o curso, mas você pode também oportunizar, né, alguma pessoa de confiança na sua empresa para estar cursando, então, e se melhorando as suas habilidades para refletir isso em desempenho do seu negócio. Isso. Uma coisa interessante, Lucinéia, é que saiu agora há poucos dias uma pesquisa colocando que o Brasil está em segundo lugar no mundo com o maior número percentual da população entre 18 e 24 anos que não trabalha e nem estuda. Então, olha, pensa, isso é bem importante, né? Chega a cerca de 34%, se eu não me engano, da população de 18 a 24 anos, que eles chamam de geração nem, que não trabalha nem estuda, né? E a gente percebe isso, como a gente tem uma relação muito próxima com as escolas, né? Que tem muitos estudantes, assim, que estão, talvez, eu não sei se é frustrados, né? Ou que não tem uma perspectiva, né? Passamos por momentos complexos, uma mudança, uma pandemia, muita coisa aconteceu nesses últimos anos, né? Casualmente hoje surgiu esse assunto com meu filho de 8 anos na ida para a escola, né, com o João. E eu não lembro por que cargas d'água assim a gente estava comentando e eu disse, olha, é bem legal começar a trabalhar cedo, porque a mãe começou a trabalhar com 14 anos, né? A mãe, mas isso era antigamente. Como assim, filho? Não, antigamente, porque agora colocar criança para trabalhar, não dá. Não pode. A prof disse que não pode. Eu disse, não, mas não é criança. Eu com 14 anos, aí eu comecei a conversar com ele. Eu com 14 anos eu me achava responsável e para mim foi importante porque ajudou no meu crescimento, no meu desenvolvimento. A gente sabe que hoje a situação é um pouco diferente. Mas também essas mudanças, elas vieram acontecendo mesmo, né? Porque antigamente a gente via realmente os jovens começando a fase de trabalho mais cedo. E hoje tem mais possibilidades de estudo, tem mais possibilidades, né, de participar e de ir um pouquinho mais tarde para o mercado. Mas realmente isso é uma coisa que de certa forma preocupa, né? Porque dos 18 aos 24, é isso? É uma faixa, assim, uma lacuna ali. Ou seja, eles não estão trabalhando ainda, mas também não estão estudando. Não estão estudando, né? Então, e é uma fase produtiva importante da vida dos 18 aos 24, exatamente, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito, assim, para estimular que faça, assim, algum curso, né? Mesmo que seja de curta duração. Antes nós comentamos também sobre a questão dos empreendedores, né? Que uma das principais questões dos empreendedores é a atitude, a coragem de empreender, às vezes muito sem conhecimento, e isso às vezes faz empreender mais fácil, né? Depois vai, se eu soubesse disso antes, eu tinha pensado duas vezes, né? Mas tem que, assim, apertar a mão de cada empreendedor e empreendedora aí, porque é quem mobiliza, né, toda a sociedade, quem gera empregos, aí, quem está fazendo acontecer. E nós temos um papel enquanto profissional, né, enquanto empreendedor, enquanto educador, de fomentar nessa juventude aí para que queiram buscar coisas, crescer pessoalmente, profissionalmente, queiram transformar o nosso mundo num lugar melhor, né? Acho que o nosso objetivo final é esse, a gente deixar as coisas de uma forma melhor do que a gente encontrou, né? Tentar, pelo menos, deixar melhor. Então, isso é algo que é uma preocupação muito grande que a gente tem, de estimular, que as pessoas realmente continuem estudando, até porque tem um termo hoje na gestão, que não é só na gestão, na verdade, de maneira geral, mas especialmente na administração a gente usa, que é o lifelong learning, que é o aprendizado durante toda a vida, né? E isso é algo cada vez mais real. Porque o aprendizado não é estático, né? Você está constantemente em evolução, o mundo está em evolução, você tem que continuar evoluindo também no aprendizado. Eu estava falando com um colega lá da universidade, que é da área da TI, ele falou que a cada 2 anos a perspectiva é que os computadores dobrem a capacidade de processamento. E que a gente hoje
recebe, num ano, a quantidade de informação que o meu avô recebia em 70 anos de vida dele. Então imagina, em um ano nosso, a gente recebe o que o meu avô recebia em 70 anos. Por isso que está todo mundo cansado e estressado. É muita informação para processar. E se os computadores vão aumentar essa possibilidade de processamento, vai ter mais ainda. Então a gente tem que estar preparado, com conhecimento, com habilidade, com atitude, né? E tem que estar num processo assim de crescimento cooperativo, também de comunidade, para crescer em conjunto. Né? Acredito que isso é muito, muito importante. Estamos adorando esse papo aqui com a Fernanda, né? E retomando um pouquinho, nós fomos colegas também, como eu já comentei, né? De curso também, enquanto estudantes, depois enquanto profissionais, né? Também atuei por quase 20 anos, né? Como Inclusive, professora. Eu fui coordenadora logo depois que a Lucinéia deixou de ser coordenadora, né? Ela me passou a faixa. Passei o bastão, a faixa para a Fernanda, eu era coordenadora do curso de administração da Unijuí. E aí, antes de eu sair da Unijuí, realmente passou a coordenação para a Fernanda, né? E claro que ela assumiu com êxito aí, né? Essa tarefa que a gente sabe que nós, para uma mulher, né, multitarefas, é mais uma tarefa, né, é uma situação mais burocrática também, que além do ensino, né, a gente também tem que desenvolver dentro da universidade, faz parte, mas o empreendedor de sucesso é isso, né, ele dá conta de muitas possibilidades, né, ao mesmo tempo. Então, nós vamos agora conhecer um pouquinho do perfil da Fernanda, né? Vamos ver a Fernanda escolher uns looks aqui pra gente na Poder e Luxo, e ela vai mostrar um pouquinho assim mais da Fernanda no momento mais casual, no momento de trabalho também. A gente vai trazer aí pra ver se vocês vão gostar. Espero que tenham gostado dos looks que a Fernanda escolheu até agora, né? E também falamos bastante de trabalho, né, Fernanda? Então agora nós vamos falar um pouquinho da Fernanda mulher. A Fernanda, né, o que a Fernanda gosta de fazer também nas horas de lazer, né, na questão mais pessoal. Pode ser? Isso. Eu sempre costumo dizer que é difícil a gente separar a Fernanda mãe, esposa, profissional, né, pessoal. É difícil fazer essa divisão. Que é uma só, né, na verdade. É uma só, é isso. Mas enfim, assim, eu sou uma pessoa, acredito, talvez como eu passo bastante na universidade, né, conversando com muita gente, com aula, enfim, às vezes passam mais de 100 pessoas por mim durante as semanas, dependendo das turmas, né. Os finais de semana eu sou bem caseira, sempre fui, na verdade, eu fui uma adolescente já bem caseira, sempre gostei de estar em casa. Eu até brinco que se chegasse 11 horas no inverno, eu não tinha saído de casa ainda, estava perdida porque as festas ficavam e eu ficava em casa, né. Mas eu sou uma pessoa que gosta, assim, bastante da família, né, eu sempre estou envolvida, claro, também a quantidade de pessoas da família que dependem é grande, mas a gente gosta de fazer programas em família, tanto em casa quanto ao ar livre. Eu gosto muito do ar livre, assim, é uma coisa que eu preciso, de vez em quando, botar um pé na grama, recarregar as energias. Isso, né, drenar as energias mais pesadas, assim, às vezes. Eu sou uma pessoa que já me declarei assim católica, isso, aquilo. Hoje eu digo que eu sou mais preocupada com a minha espiritualidade do que com a minha religião, né? Eu acredito em Deus, que Deus é amor e que é isso que a gente tem que fazer, independente da forma como a gente encontra isso, né? As pessoas encontram de maneira diferente, mas então eu sou uma pessoa assim bastante espiritualizada, que leio bastante sobre isso, penso bastante sobre isso, sabe? Gosto de ter momentos em que eu possa me centrar e me conectar, momentos só meus também. Gosto bastante de ler, embora não tenha lido muito, sabe? Que esse negócio das redes sociais e celulares é um problema, inclusive pra gente, né? Professores, pais, eu brigo com os filhos e depois a gente tá assim, Então quando a gente perde bastante tempo, eu tô tentando mudar isso, até para ser o exemplo, para passar para os outros depois, né? Sim. E uma das grandes paixões, assim, da minha vida que eu gosto muito é viajar, né? Eu gosto de conhecer diferentes culturas e não é viagem, assim, necessariamente com excursões turísticas, aquela coisa assim de conhecer só ponto turístico e lugares... Eu gosto de catar aqueles lugarzinhos assim pitorescos, sabe? Que representam um pouquinho da cultura do local onde a gente está. Então, isso é uma das grandes assim, paixões, né? Gosto da minha casa, de estar com a família, com a natureza e de poder desfrutar, enfim, de alguns momentos de viagem aí, conhecer pessoas e lugares.
É isso, eu acho. Muito bom, assim, excelente papo, né? Um papo leve, gostoso, esclarecedor também, né? Acho que de orientação também, né? Para os empreendedores aí. Então, realmente foi muito gostoso estar essa tarde aqui conversando com a Fernanda. E nós gostaríamos de ver agora mais alguns lookzinhos da Fernanda, né? E aí já encerrar. E se quiser deixar um recadinho também, Fernanda, aproveitamos para deixar um recadinho aí, então, para quem está nos assistindo em casa. Tá bom, então mais uma vez agradecer este momento aqui, parabenizar esta mulher empreendedora, amiga, colega, né? Que eu admiro muito e que sempre está criando coisas novas, independente de onde está trabalhando, sempre está criando coisas novas, também é uma inspiração para todo mundo, né? Obrigada. Então, deixar esse olhar, assim, que as pessoas aproveitem e olhem o que os outros estão fazendo, sempre com aquele olhar de tirar o melhor, né? E que a gente pode crescer juntos, unindo as forças. É isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos esse espaço, esse tempinho aqui maravilhoso que a gente passou com a Fernanda Pasqualini. Então, nossa convidada especial de hoje no programa Mulheres Empoderadas aqui na Poder e Luxo. Espero que tenham gostado.